Hoje, para conversar com a gente no tema do dia, convidamos o professor Lúcio Renaud, pesquisador do Observa DF, professor da Universidade de Brasília. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, o Observa DF, a gente sabe, faz uma série de estudos sobre várias áreas e o estudo mais recente avaliou a questão da mobilidade relacionada à desigualdade no Distrito Federal. Professor Lúcio, qual ponto-chave você aponta, o principal destaque e as conclusões desse estudo? Mariana, esse estudo ele tem diversos pontos, importantes, porque nós fizemos, eu acho que é um dos primeiros estudos que analisa todo o conjunto, dos distintos modais de mobilidade urbana no DF de forma interligada e integrada, A gente entende que essa discussão sobre os diferentes modais não pode ocorrer separadamente, discutir só automóvel, só bicicleta, só ônibus. Já tem que discutir o conjunto, dessas alternativas que a população tem. E como a gente foca muito no Observa DF nessa questão da desigualdade, da pobreza no Distrito Federal, entendendo as políticas públicas voltadas para essa população mais vulnerável, mais necessitada, inclusive, da presença do Estado, nós exploramos essa temática também com esse olhar, comparando o acesso que as pessoas têm e a avaliação que elas fazem dos diferentes modos de transporte pelos diferentes grupos de cidades baseada na renda média dessas cidades. Então nós contrastamos aquelas cidades mais ricas, que são as que estão no centro aqui do Distrito Federal, com mais 3 grupos de renda, onde classe média alta, classe média baixa e classe de renda mais baixa, que é o grupo 4, que são as cidades um pouco mais periférica geograficamente e certamente com uma maior incidência de pobreza, Contrastamos principalmente o grupo 1 e o 4. E aí percebemos diferenças assim muito marcantes, Mariana, e que afirmam muito da nossa experiência diária no Distrito Federal, E é importante isso, que a pesquisa ratifique aquilo que as pessoas vivenciam no seu dia a dia. Então fica muito evidente no nosso estudo, por exemplo, que o uso do automóvel, ele obviamente é muito mais concentrado na cidade de grupo de renda mais elevada. E o próprio deslocamento para essas cidades do grupo 1, Plano Piloto, Sudoeste, Lago Sul, Lago Norte, ele é muito concentrado nos próprios moradores desse grupo. Então, a maior parte das pessoas que vêm de carro, por exemplo, para essas áreas centrais, são pessoas que moram aqui nessa região. Muito mais do que a população mais pobre, que tem um uso bem mais reduzido do carro. Em números, isso no grupo 1, 52% usa o carro próprio como principalmente transporte. No grupo 4, são 14%. Então, uma diferença enorme aí já, que marca essa desigualdade de acesso, por exemplo, ao automóvel, E aí, o que o grupo de renda mais baixa usa? Usa o ônibus, principalmente, O ônibus é o principal modal de transporte para a população mais pobre da cidade, com, assim, quase 60% dessa população dependendo exclusiva ou principalmente do ônibus, E aí é um transporte que é muito mal avaliado pela população, Nós pedimos para as pessoas avaliarem os ônibus, no Distrito Federal, em diversas dimensões, e pedimos para darem notas, de 0 a 10 para cada uma dessas diferentes dimensões do uso, do ônibus. Adequação do horário, lotação, conforto, limpeza, preço das passagens, frequência com que os ônibus passam perto do domicílio, e nessas notas de 0 a 10, os ônibus reprovariam em quase tudo. Não passariam de ano de forma alguma se estivessem na escola. O pior avaliado, ou um dos elementos pior avaliados, é a lotação dos ônibus. Recebe nota média de 3, e isso é para todas as cidades. Então não é só o mais pobre que avalia pior, todo mundo avalia mal os ônibus no Distrito Federal. O preço das passagens também é muito criticado, o conforto dos ônibus é muito criticado, ou seja, prevalece uma ideia de um desconforto desses ônibus.
Curioso que quando a gente olha, a gente avaliou também as paradas de ônibus, né? As pessoas acham que elas são muito sujas e muito desconfortáveis, né? Então, essa população dependente do ônibus, ela acaba sendo dependente de um transporte público coletivo de baixíssima qualidade. E tem uma coisa ainda mais perversa que a gente identificou, e que quem é usuário de ônibus vive isso todo dia, não estou falando novidade nenhuma para essas pessoas. Nas cidades mais pobres, até 70% do usuário de ônibus, na última semana, deixou de pegar um ônibus que estava muito cheio. 73% afirmaram isso. Então você imagina, não é, a pessoa na parada de ônibus, lotada, desconfortável, tendo que chegar para um compromisso, muito provavelmente de trabalho, tá? Com o ônibus passando para o seu destino e a pessoa não pode pegar esse ônibus. É desesperador, né? Porque você fica temendo pelo seu próprio emprego. E isso é muito frequente, 73%, né, afirmaram que vivenciaram isso recentemente. Então é um desastre, praticamente, né, para essa população. E nós fizemos algo novo também nessa pesquisa, que foi perguntar sobre o transporte pirata. São poucas as pesquisas no Distrito Federal que enfocam, né, o transporte desregulamentado, né, ou ilegal, vamos chamar assim. E o que a gente percebe, não é? Também tem uma dimensão aí de desigualdade muito grande. É o dobro de pessoas na região, nas cidades, né, mais pobres, usam o transporte pirata em comparação com as cidades mais ricas, tá? Então, nas cidades mais ricas, só 10% afirmam terem usado, enquanto que nas pobres são 20%. E o que a gente percebe? Esse usuário é aquela pessoa que não conseguiu pegar o ônibus porque estava lotado e não parou na parada. Então, a pessoa é obrigada a usar o transporte pirata. Não é diariamente, mas com uma frequência bastante comum, porque não tem outra alternativa, né, para essa locomoção de distâncias mais longas, né? E um último ponto aqui que eu queria destacar nesse começo, eu acho que é importante a gente falar do uso de bicicleta e a pé no Distrito Federal. E como isso é diferente com base em renda. Então, primeiro, né, o uso da bicicleta não é tão comum, né, na cidade, mas ele não pode ser, a sua importância, né, não pode ser desprezada, né? A gente tem uma situação em que entre 20% e 23% da população diz usar a bicicleta com alguma frequência, tá? Então é relativamente baixo, mas é algo a se considerar. Agora, o que é interessante? Esse número é muito mais comum nas cidades de renda mais baixa. Então, nas cidades de renda mais baixa, enquanto que 12,1% dizem usar a bicicleta todos os dias, isso é 1,5% nas cidades mais ricas. E para que se usa a bicicleta? Nas cidades mais pobres, para ir ao trabalho, para fazer serviços, né, compras, bancos, serviços. Enquanto que nas cidades mais ricas é para passear e para atividade física. E o mesmo para caminhar, né? O caminhar também é outra forma, né, de locomoção. Ela é muito mais comum nas cidades mais pobres do que nas cidades mais ricas e tem objetivos diferentes, né? Em uma é para ir ao trabalho e fazer compras e tal, e na outra é para atividade física. Então, isso que é considerado moderno, não é, na mobilidade urbana do mundo, não é, e desejável, aqui ela é o que sobra, né, para esse cidadão de baixa renda, essa cidadã de baixa renda que nem acesso ao transporte público coletivo tem. E aí acaba aprisionada, né, e essa é a palavra, a usar a própria força física para se deslocar, o que reduz o seu acesso ao território significativamente. Então, as pessoas mais pobres têm menos acesso à cidade, pensando a cidade de forma geral, o Distrito Federal como um todo, do que a pessoa mais rica. Uma desigualdade, não é, de apropriação do território do Distrito Federal
mediada por esse acesso desigual aos modais de transporte. É uma situação muito triste e que prejudica enormemente as pessoas mais pobres dessa cidade. Realmente são muitos pontos nesse estudo, professor, mas eu quero voltar um pouquinho no tema do transporte pirata. Inclusive, eu estou com o estudo aberto aqui, né? E pelo que eu estou vendo, a média no Distrito Federal de pessoas que utilizam ou que admitem usar, né, o transporte pirata de 1 a 3 vezes por mês é de 5%. Quando a gente vai para o grupo das pessoas de mais baixa renda, isso vai para quase 10%. Então, a gente vê, né, realmente como esse modal, não sei se dá para a gente chamar de modal, né? Isso, acaba sendo muito mais forte realmente nas regiões administrativas mais pobres, mais vulneráveis. E é um ponto muito importante para a gente pensar, porque a gente sabe os riscos, né, de pegar o transporte pirata, não só em termos de segurança rodoviária, de você ter um carro ali muito cheio e você não sabe se esse motorista tem carteira de habilitação ou não, você não sabe as condições daquele carro e tudo mais, mas também, às vezes, de você não saber quem é aquela pessoa com quem você está pegando o transporte. E sempre que eu penso nisso, me vem à cabeça o caso Marinésio, né, que ficou, enfim, famoso, repercutiu muito aí, mais ou menos há uns 4 anos, né, que foi uma pessoa que se passava, que agia como transporte pirata e, enfim, sequestrou, violentou uma série de mulheres aqui no Distrito Federal. Então, é um ponto muito importante para a gente pensar, né, porque o combate ao transporte pirata realmente é muito importante, mas para isso o transporte público tem que melhorar, né, professor? Não há dúvida, é perfeita a sua colocação, Mariana. As pessoas, né, de renda mais baixa, elas se veem, de certa forma, obrigadas, não é, a usar esse sistema que tem riscos. Você listou perfeitamente quais são esses riscos e ficam expostas a isso, né? Por quê? Porque o sistema de transporte público coletivo não dá vazão à demanda. Agora, vou trazer um outro ponto para a gente conversar, se você me permite, que está interligado com isso, porque essa é a grande mensagem, né? Todas essas coisas estão interligadas. Você não pode tomar uma medida só para uma, sem pensar nas demais. A discussão dos estacionamentos, né? Que está agora muito em voga no Distrito Federal, dada, não é, a política que o governo pretende adotar de cobrança de estacionamentos rotativos nas áreas centrais do Distrito Federal, não é? Foi lançado um decreto recentemente que trata dessa liberação e que vai criar uma concessão para a exploração desses estacionamentos. Pois bem, o que a gente identificou também aqui no DF é que um problema grave do estacionamento na região, nós perguntamos para as pessoas se tem dificuldade de encontrar, quanto tempo ficam estacionadas, e de fato a dificuldade de encontrar estacionamento ela é maior nas regiões mais pobres da cidade do que na área central. A área central tem uma oferta maior de estacionamento público, gratuito, do que nas áreas periféricas, o que já é uma certa forma, uma deturpação, não é? A pessoa mais pobre acaba tendo que pagar mais estacionamento do que a pessoa mais rica, né, nessa cidade. Mas o que é interessante destacar é que um problema grave na área central do Distrito Federal são as pessoas que ficam estacionadas por períodos prolongados de tempo. Então, a pessoa estaciona, a frequência com que a pessoa fica estacionada de 6 a 8 horas, tá? No grupo 1 é 17%. No Distrito Federal, isso é 9%. Na região mais pobre da cidade, isso é 6%. Então, tem uma incidência muito grande de estacionamentos, de carros que ocupam vagas de estacionamento por longos períodos de tempo na região central. Obviamente, essas são pessoas que estão ali trabalhando, né, que vêm para cá, estacionam o carro e passam o período, né, do seu dia de trabalho com o carro estacionado naquela vaga. Se nós formos cobrar o estacionamento, esse grupo será dramaticamente afetado. Inclusive, muito provavelmente deixará de usar o carro para vir trabalhar, né? O que é o resultado disso? Vai depender ainda mais de um transporte público que hoje já é lotado, que hoje já não atende à demanda da população, porque, como eu disse, principalmente nas regiões mais pobres, as pessoas levam muito tempo para conseguir pegar um ônibus, porque esses ônibus vão passando lotados e ela não consegue pegar. São empurradas para o transporte pirata. Então, se a gente cobra estacionamento aqui sem melhorar, né, o transporte público coletivo,
nós vamos estar empurrando cada vez mais pessoas para esse modal de transporte e como ele não dá vazão para o transporte pirata. Então nós vamos acabar expondo mais pessoas a risco com uma medida que está focando só na redução do uso do carro, com a qual a maior parte, né, dos especialistas sobre mobilidade urbana concordam. Há que se ter políticas de desestímulo ao uso do carro, tá? Por diversos motivos, né? Reduz congestionamento, reduz poluição, enfim, uma série de elementos. E se estimular o transporte público coletivo ou o transporte não motorizado. Só que no DF o transporte público coletivo e o não motorizado estão restritos aos mais pobres. Se a gente cobra estacionamento, a gente vai afetar aquele trabalhador ou trabalhadora que vem de carro, porque é mais confortável, enfim, porque funciona melhor, a usar o transporte coletivo e, eventualmente, o transporte pirata, dada a incapacidade desse sistema nosso de ônibus de suprir com a demanda. Então é muito perverso, né? E a gente tem que pensar as medidas de forma integrada. Não cabe pensar uma só, né? Tomar uma medida isolada, ela não vai trazer benefícios para a população. É isso, só para lembrar, né, aqui ao nosso ouvinte, que às vezes não está muito bem inteirado sobre isso, o governo do Distrito Federal regulamentou a lei que prevê exatamente a criação de estacionamentos rotativos pagos em áreas públicas da capital, né? O texto foi publicado no Diário Oficial do DF no fim de novembro, e aí fica instituído o que se chamava de programa Zona Verde, né? Projeto Zona Verde. Seriam estacionamentos rotativos justamente para impedir isso que o professor comentou, das pessoas que vão aos locais, estacionam e aí ficam por horas e horas ocupando as vagas. Enfim, foi regulamentado, mas ainda não tem prazo para que esses estacionamentos comecem a funcionar na capital. A gente vai aguardando, claro, acompanhando tudo isso. Agora, professor, tem ouvinte aqui pedindo uma análise também a respeito do uso de aplicativos de transporte. O estudo também avaliou, né? Avaliou, sim. Nós também avaliamos os aplicativos e aí fica mais uma vez evidenciado, né, a diferença de uso desse aplicativo por região do Distrito Federal, tá? Vamos lá, então. O uso do aplicativo está muito disseminado na população do DF como um todo. São 41% que dizem que nunca usaram. Então, a maioria usa, né? Em torno de 58%, 59% usa. A modalidade, a frequência mais comum é 1 a 3 vezes por mês. 1/3 da população do Distrito Federal usa, né, o aplicativo 1 a 3 vezes por mês. Agora, você tem um uso mais frequente, né, 1 a 2 vezes por semana e 3 a 5 vezes por semana, que é também razoável, né? 11% dizem que usam 1 a 2 vezes por semana e 9% dizem que usam 3 a 5 vezes. Então, assim, é um uso bastante considerável, né, desse novo instrumento aí de transporte público, não é? É muito diferente, ou é bastante diferente, vamos dizer assim, das cidades mais ricas para as mais pobres, em uma dimensão, naqueles que dizem usar todos os dias. Na cidade do grupo 1, isso chega a 7%. Na cidade do grupo 4, isso chega a 1%. Né? Então, é bem menos, utilizado nas regiões do Distrito Federal, afora ao grupo mais rico, como um meio de transporte eventual. Mas ele está cada vez mais disseminado. E, inclusive, pode muito bem estar relacionado à mesma motivação que leva as pessoas a usar o pirata, não é? A ineficiência do transporte público coletivo empurra as pessoas para essas outras alternativas, né? E essa está sendo bastante bem utilizada, não é? Outra diferença aqui, olha, 53% no grupo de renda mais baixa diz que nunca usa, enquanto isso é apenas, ou menos, né, 38% no grupo 1. Então, de novo, as desigualdades de renda, obviamente, afetam as escolhas que a população faz dos diferentes modais. Cabe destacar que a avaliação, não é, dos aplicativos é muito positiva. Tá? É muito positiva mesmo. Talvez seja, dentre esses modais todos que nós avaliamos aqui de caráter público, não é? É a melhor avaliada, tendo porcentagens assim, de avaliação positiva, chegando a 70%, 80% da população.
É isso. Bom, professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. O estudo é bastante amplo, tem muita coisa, dá para fazer muita reflexão em cima disso. Quem ficou curioso, quer saber um pouco mais, dá para acessar, consegue ler o restante do estudo? Está disponível em algum lugar? Sim, tá sim. Eu agradeço a oportunidade de divulgar o nosso site, que é observadf.org.br. Todos os nossos estudos, Mariana, estão online, inclusive as bases de dados, tá? Os dados que nós coletamos, nós também colocamos online. Isso deve estar ficando disponível essa semana, tá? Até hoje, mais no final do dia, se os relatórios para relatório e a apresentação os dados a gente vai tentar inserir hoje ou amanhã. Então podem acessar o nosso site para ter o estudo completo, o relatório completo, que de fato é muito amplo, é difícil a gente resumi-lo aqui, e a nossa expectativa é que isso possa ser útil para pensar alternativas de políticas públicas que nós sugerimos também no nosso trabalho. É isso, professor Lúcio Renaud, pesquisador do ObservaDF, professor da Universidade de Brasília, muito obrigada pela participação. Já sabe, portas abertas para voltar com a gente mais vezes. Eu agradeço muito sempre a parceria com vocês. Um grande abraço.